Esse escândalo é muito grave, né? A gente está falando de 2 escândalos que aconteceram nessa semana. A confirmação do Jair Bolsonaro como ladrão de joias, né? E a confirmação também de que ele e sua quadrilha espionavam desafetos, espionavam ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaçavam dar um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes. Em qualquer circunstância, esse seria um caso para a imprensa tratar em altíssima temperatura de manhã, de tarde e de noite. Quem olha Folha, Estado, Globo, as revistas semanais, claramente percebe que a imprensa está tirando o pé. Eu tenho uma tese, né? Por que a imprensa está tirando o pé? A imprensa já perdeu o PSDB, né? O partido do capital no Brasil, o PSDB, já morreu, né? Sobrou para essa imprensa a extrema-direita. Se o Bolsonaro afunda demais, né, se ele naufraga, isso abre um furo no casco do Tarcísio, né, que é a esperança dessa mídia contra o presidente Lula. Né? Mas você não percebe, com a sua experiência de mais de 30 anos como jornalista, que a imprensa está pulando fora do maior escândalo da história do Brasil, Joaquim? Tá. Não faz investigação. A polícia divulga, a imprensa divulga o que a polícia apura. E isso é problemático. Eu respeito o trabalho da polícia, sei que a polícia tem excelentes investigadores, pessoas que sabem fazer o trabalho, a Polícia Federal tem excelentes quadros, mas você não pode ficar dependendo do relato da polícia. E até porque a polícia tem, lamentavelmente, mas tem viés político também. Nós sabemos, vimos isso pela Lava Jato. Então, e a imprensa tem, nesse momento, o dever de fazer uma investigação. Às vezes, Léo, você falou do processo que está sob sigilo. É verdade que o processo está sob sigilo. É verdade. Agora, o processo está sob sigilo, os fatos não. Então, o jornalista, ele tem que fazer a sua investigação própria. Ele tem que ir até os locais. Eu não conversei com o cara que encontrou a faca, ou que entregou a faca à polícia. Eu conversei com ele. Isso não foi do processo que eu tirei. E ele conta que pisou em cima da faca sem querer, e quando ele olhou, estava ali embaixo, aí ele tira e depois ele vai entregar para um vendedor de fruta. O jornalista tem que fazer a sua própria investigação, para não ficar dependendo da polícia. Aí é muito interessante, porque aí até você passa. É claro que isso, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, tem custo, viu? Porque você tem que fazer muito investimento e você tem tempo que você vai fazer daqui, ali, conversa com um, conversa com outro. Não é simples, mas é possível. E essa imprensa que silencia, ela tem estrutura para isso. Ela poderia fazer. Basta deslocar jornalistas que têm essa vocação. E existem os que têm. Só precisa que haja uma decisão editorial. Como o Léo está anunciando aqui, vamos fazer um outro documentário, uma decisão editorial. E aí você canaliza tudo para esse trabalho. E a imprensa pode fazer isso, a imprensa corporativa. Mas está tirando. Parece que é um caso que é o seguinte, a imprensa, infelizmente, ela não fugiu ainda do modelo Lava Jato. E, aliás, o modelo Lava Jato é o auge desse modelo que já veio anterior. Que é a imprensa virar apenas um megafone da investigação institucional, que tem viés político. Então ela fica dependendo, é mais barato, né? Porque ela só vai publicar vazamento, e aí você tem que fazer alianças de alguma maneira com os investigadores, os responsáveis, um diretor da Polícia Federal, porque aí você tem que tratar o cara bem, porque aí o cara te dá umas migalhas ali, entendeu? Vai te dando alguns vazamentos, tudo de interesse dele. Isso, na minha opinião, desvirtua o jornalismo. Eu sempre gosto de falar, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui, mas tudo isso exige uma estrutura muito grande. A imprensa é algo muito importante, mas é muito importante, e ela precisa de estrutura para isso. E a gente está crescendo muito aqui, mas nós sabemos que eles têm um orçamento gigante. Só ver o orçamento da Globo, fatura 15 bilhões por ano. Tempo atrás estava faturando. Então ela tem condição de fazer. Mas eu gosto de lembrar o caso, por exemplo, do New York Times, no auge do New York Times, isso está na biografia do New York Times, escrita pelo Guy Talese. Ele conta que o New York Times chegou a alugar, manteve anos, um aluguel de um apartamento em frente à Delegacia Central de Nova York. E ali, o papel dos repórteres que ficavam ali era ficar na janela do apartamento, inclusive fotógrafo, vendo todo o movimento que existia, para não ficar dependendo de vazamento do delegado. E aí, quando chegava alguém, uma celebridade ou um político, algum caso importante, eles próprios iam fazer a investigação. O repórter descia, o fotógrafo já tinha feito o registro e conversava com as pessoas, não tinha jeito de abafar, de conversar com o delegado e abafar, fazia a investigação ali imediatamente. Isso tem custo, entendeu? Mas isso é absolutamente independente e necessário. E aí você é que move o trabalho da polícia, porque eles ficam sem condição de tentar abafar, ou de tentar não investigar um, investigar outro, etc., porque a imprensa está mostrando. Existe eu vou te falar, como experiência de jornalista, às vezes tem gente que acha que resolveu... que acha que a polícia resolve tudo e vamos grudar nela e vamos fazer o trabalho que ela está fazendo e divulgar antes esses vazamentos. Tem muita informação que se perde, porque a polícia não investiga, ela tem o seu próprio método.
E o jornalismo entra para contar a história como ela se deu. E a própria polícia aí pode fazer, e deve fazer a investigação a partir dos fatos jornalísticos. Muitas vezes, quando eu converso com o delegado, eu também tenho informação. E muitas vezes, quando o delegado quer conversar comigo, é porque ele sabe que eu tenho. Então, aí pode até funcionar, não é uma troca. Você pede confirmação de algumas coisas. Aí, Joaquim, aí é o diálogo natural do jornalista com a fonte. Isso aí é completamente legítimo, né?